Shabbat Shalom, irmãos. Que o Eterno seja conosco. Eu gostaria de cantar um louvor também, Sandra. Junto com a congregação. Diz assim, é o Salmo 119. Vamos comigo, gente? Desfalecem meus olhos, esperando a tua salvação e o dizer da tua justiça. Trata com o teu servidor na grandeza do teu bem-querer, ensinando-me as tuas leis. Sou o teu servidor, dai-me inteligência para entender os teus mandamentos. Sou o teu servidor, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Quem pratica o pecado ignora o teu grande amor, desprezando tua Torá, promovendo a ruína, ignoram a ordem e a justiça, espalhando destruição. É tempo de agir, ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. É tempo de agir, ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. Et lasot la Adonai eperu Torá teca. É tempo de agir, ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. Pai, em nome de Yeshua, nós como congregação nos apresentamos diante da tua presença nessa manhã de Shabat, clamando a Ti, Senhor Deus, pela Tua grande misericórdia, quando nesse momento nós nos apresentamos para entender de Ti tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai. Todo o trabalho, toda a obra das nossas mãos seja confirmada diante da Tua presença. Faz-nos, Senhor, ser seguidores Teus. Faz-nos, Senhor, ser seu servidor, ó Pai, para que nós possamos cumprir com fidelidade, ó Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua Torá para nós. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja reconhecido, não somente nessa pequena vinha, mas em todo lugar onde ninguém se dobra a nenhum outro santo a não ser a Ti, Pai. Que Teu nome seja engrandecido, Pai, e que nós possamos agir como servos na Tua presença. Amém? Nós estamos no mês de Elu, nós já adentramos no mês de Elu e nós já estamos nos preparando para a chegada das grandes festividades. Hoje é 4 de Elu e nós já estamos ouvindo o toque do shofar. Ele está sendo tocado todos os dias pela manhã, no sacrifício da manhã, e também à tarde, no sacrifício da tarde. Então é um convite, é um chamado do mês de Elu para o arrependimento. Segundo os rabis, o mês de Elu não só para o arrependimento, mas você deve clamar pela misericórdia e pelo perdão. Isso é importante para mim e para você. Por quê? Porque Elu segue os 2 meses anteriores, chamado Tammuz e Av, que, segundo as escrituras, são os meses que antecederam e que ocorreram os 2 grandes incidentes com o povo de Israel, os 2 grandes pecados.
que foi o bezerro de ouro e o pecado dos espias. E o mês de Elu, ele é um acrônimo. O que é um acrônimo? É a palavra que é formada por letras de iniciais de uma frase. Se você pegar uma frase, pegar as iniciais, você vai formar o nome Elu. E essa frase é que está lá no Cântico dos Cânticos, que é: sou do meu amado e o meu amado é meu. Então é uma declaração, o mês de Elu, que você se declara: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Essa frase é o acrônimo do nome Elu. Eu sou do amado em quem? Em arrependimento. Eu e você temos que nos arrepender diante de Adonai. É um período de arrependimento mesmo, de misericórdia, que você e eu temos que pedir e nos apresentar diante de Adonai. Um mês, segundo os rabis, o rei está no campo, diz eles. O mês de Elu, o rei está nos campos. Aí o Eterno me fez lembrar lá de João, no capítulo 4, que nós lemos semana passada. Foi semana passada que nós lemos João, capítulo 4, sobre aquela mulher samaritana, né? E ela volta correndo para chamar os irmãos, os conhecidos dela, samaritanos, para ouvir o Mashiach falar. E ele fala assim: os campos já estão brancos. Isso é, a cega já está apta para ser realizada. Então é por isso que eles falam que o rei já está no campo, por causa de um período de julgamento. Lá em Isaías, não precisa ir não, que eu vou ler para vocês, no capítulo 56, no verso 1, diz assim: mantende o juízo, por isso que nós estamos no mês de Elu, mantende o juízo e fazer o quê? A justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça a manifestar-se. Por quê? Porque o rei está no campo, às portas para chegar. Elu, a Paraxá, 48ª, ela encontra-se em Deuteronômio, capítulo 16, nós já lemos, nosso irmão já leu conosco. A porção a Paraxá é Shofetim, juízes. Traz aqui para mim e para você uma mitzvah, uma ordenança, que é nomear juízes. Segundo os rabis, essa ordenança é para mim e para você, mas é para a cidade. Constituir juízes para a cidade. Por quê? Porque Israel aqui está na iminência de adentrar a terra prometida. Então você vai ver comigo hoje que Shofetim, ele aqui tem várias mitzvahs. E uma delas é nomear juízes, que em hebraico é Shofetim. E também comissários, policiais, Shoterim, em todas as tuas cidades que o Eterno vos dá, diz o texto. Vamos lá comigo em Deuteronômio capítulo 16. Qual é o objetivo de estabelecer Shofetim e estabelecer Shoterim, que são os policiais, os comissários, para fazer valer a lei? O julgamento, por quê? Porque o povo precisa ser julgado com um juízo reto. O julgamento está vinculado, irmãos. É interessante que eu já falei isso da vez passada e não é uma coisa que você pode achar, está repetindo de novo, mas é que está dito para mim e para você. Que o julgamento aqui está vinculado em observar qual é o meu proceder. Qual é o proceder do homem, se está em linha ou não com os mandamentos, com os estatutos, com a Torá, com os profetas e com Yeshua HaMashiach. Isso é devido por quê? Porque eles estão próximos aqui de tomar a posse da terra. E quem tem e que tem aqui como exigência a obediência dos mandamentos. Para eu tomar posse da terra, nós lemos lá, se eu não me engano, foi segundo Crônicas que nós lemos, para tomar posse da terra, nós precisamos o quê? Ouvir a voz do Eterno e obedecer os mandamentos. Foi em 1 Reis que nós vimos isso. Os mandamentos. E exatamente é isso, que o julgamento está vinculado aqui, a observar se eu e você, ou se a nação, ou se a comunidade está andando de acordo com os procedimentos estabelecidos na Torá. Aqui, ó, Deuteronômio capítulo 16, verso 18, aí que começa Shofetim, juízes, a administração da justiça, diz o texto. Diz assim, verso 18, constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Eterno, teu Elohim, te der entre as duas tribos, para que julgue o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra do justo. Segue a justiça, só a justiça para que vivas.
e possuas a terra que o Eterno teu Elohim te dá. Verso 21 diz, não estabelecerás um poste ídolo junto ao altar, que levantares para que o Eterno teu Elohim, nem levantarás para ti estátuas, coisas que o Eterno teu Elohim detesta, odeia, abomina. Então você vai ver aqui que a mitzvah, que significa ordenança, um mandamento que você e eu temos que cumprir, de estabelecer o que? Juízes e oficiais para que possa julgar o povo com reto juízo estabelecido na Torá. Diz assim, tu te darás em todas as tuas portas, que Adonai, teu Elohim, te dá, juízes, comissários por teu ramos, verso 18. Eles julgarão a nação com um justo julgamento. Não desviarás o julgamento. Não reconhecerás faces, que isto é, você não entrará em suborno, nem privilégios. Não aceitarás presentes. Sim, o presente cega os olhos dos sábios. Perverte as palavras do justo. A justiça tua buscarás, a fim de que vivas e herdes a terra que Adonai, teu Elohim, te dá. Alguns rabis ensinam que essa é uma mitzvah, é uma ordenança para quem? Para a cidade, onde o símbolo da justiça aqui no texto original é a porta. Por quê? Trata de uma jurisdição comunal dos anciãos, a porta. A porta é um lugar de juízo. Então, ela é o quê? É um símbolo aqui, para mim e para você, que na minha e na sua versão está assim, ó, construirás oficiais em todas as suas cidades. No original diz, em todas as suas portas. Então, a porta passa a ser aqui o símbolo de que trata de uma jurisdição comunal dos anciões. O que é isso? Eles ensinam que Israel conheceu 3 jurisdições diferentes. Nós vamos ler isso aqui. Mas o que é jurisdição? Nós temos aqui vários soterrims. Soterrims é aquele que vai praticar a justiça. São os nossos advogados que estão aqui presentes. Eles são soterims. Então, olha só. Diz assim, ó, jurisdição. Jurisdição é o poder que o Estado detém para aplicar o quê? O direito. Então, é um poder que o Estado detém em suas mãos para aplicar o quê? O direito a um determinado caso, a uma determinada situação. Com o objetivo de quê? De solucionar os conflitos entre as partes, ou os conflitos entre os interessados. E com isso, o que ele requer? Resguardar a ordem jurídica e a autoridade da lei. É aquilo que eu falei. É para ver se o homem está andando em linha com o que foi estabelecido na lei. Na jurisdição comum, a lei do homem, mas nós estamos aqui numa questão espiritual, ao qual Adonai estabelece aqui juízes e shoterims. Para quê? Para pôr em ordem ou colocar em prática a Torá e os mandamentos ali estabelecidos. Jurisdição vem do latim juris e dicere, que significa o quê? Dizer direito. Proclamar o direito. O direito que tem um e o direito que tem o outro. No sentido coloquial, ou seja, no sentido mais popular para mim e para você entender, a palavra jurisdição significa o quê? Um território, um estado, um município, uma região ou um país sobre o qual este poder é exercido por determinada autoridade ou juízo. Então, jurisdição é o quê? Eu entendo que é um campo, onde é uma limitação onde aquele juiz vai exercer. Você quer falar? Deixa o nosso juiz falar. Eu vou falar o seguinte. Nosso advogado, perdão. Não, é o seguinte. Existem, no direito, existem duas considerações quando você fala assim, a palavra direito. Direito, isso. Uma consideração é aquilo que está previsto na lei. Isso. Então, a lei, ela é um arcabouço legal. Ela dita um direito. Perfeito. Certo? E outro é quando o juiz decide uma causa. Ele decide de quem pertence ao direito. Tá? Então, essa é a nossa consideração, para duas situações que a gente pode ver o direito. Isso. Uma, a que está escrito, no nosso caso, na Torá. Isso. E a outra, aquilo que o juiz vai ditar. Estabelecer. Isso. Ali ele vai ditar um direito, vai estar procedendo uma justiça, vai dizer uma justiça. Exatamente. Né? Os rabis falam que aquele que é juiz, ele é que vai administrar a justiça, vai praticar a justiça. E aqueles que são, o texto diz, os oficiais, ou os comissários, os policiais vão fazer o quê? Exercer aquilo que foi estabelecido pelo juiz, ou que já está estabelecido
na lei. Então Israel, segundo os rabis, conheceu 3 jurisdições, 3 áreas. A jurisdição comunal dos anciãos, é essa que nós estamos conversando agora, que ela é decidida ali na porta, que eu falei, nas cidades, na entrada de cidade havia uma porta, e essa porta, no tempo de paz, os anciãos se reuniam ali para discutir alguma questão em litígio, ou apenas discutir sobre a lei. E no tempo de guerra, ela servia como proteção, abrigo para aqueles que estavam fugindo do conflito. Então, a porta ali representa aqui para mim e para você hoje um símbolo de quê? De justiça, de estabelecimento de justiça. A segunda jurisdição, ela é real. Eu não vou ler os textos bíblicos, porque não vai dar tempo. Mas a jurisdição real você pode encontrar lá em 2 Crônicas, quando ele vai estabelecendo ali os juízos, é responsabilidade do rei. Depois a gente entra com um pouquinho para cada uma. Sim, depois nós vamos lá. Na própria Paraxá tem. E tem a jurisdição sacerdotal de Êxodo, no capítulo 28, ali você vê toda ali, estabelecendo aqui uma jurisdição sacerdotal. Então, Israel, ela conviveu com esses 3 tipos. Segundo os rabis, agora, o que vai acontecer? Agora, Elohim vai tirar a jurisdição comum dos anciãos e vai trazer para perto da Torá, para quê? Para que ela deixa de ser informal e torna-se formalizada. Por quê? Porque o povo está para adentrar a terra. Ele traz o povo à porta para que ele seja julgado, e essa jurisdição comunal, feita ali para os anciãos, vão se tornar o quê? Ela deixa de ser uma coisa informal para ser formal. Léo, pode falar. Só mais um adendo aqui. Claro, tudo que puder acrescentar. Quando Jetro chegou para Moisés e deu aquela sugestão para ele, aquela ajuda, ele disse assim, constitua juízes, pessoas aptas, né, que tenham condições de julgar, e faça um julgamento. Aí ele constituiu um escalonamento ali. Exatamente. Aí ele fez um escalonamento. Exatamente. Um vai julgar isso, então o que for pesado demais, o que for difícil demais, vocês tragam para mim. É isso que nós vamos estudar aqui. Isso. Aí o que acontece? Nós podemos ver que toda a Torá, ela nos mostra esse escalonamento de justiça. Sim. Então, por exemplo, aqui na Paraxá, a gente pode visualizar que existe um Tribunal Supremo. Sim. Né, que vai julgar as coisas mais difíceis. Deixa a gente chegar lá, porque você vai me ajudar. Aí você me ajuda aqui. Nós vamos andar com a porção, você vai ver. A jurisdição comunal, essa que é exercida nas portas pelos anciãos, por isso que é chamado de mitzvah para a cidade, são conhecidos como Tribunal Popular, cujas recomendações são conhecidas nessa porção, que está aqui, olha comigo aí no verso 19, capítulo 16. Essas são recomendações do Tribunal Popular, daqueles que é acomodado pelos anciãos. Diz assim, no verso 19, não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, pois o suborno seca os olhos dos sábios, 16, 19, e cega os olhos dos sábios, e perverte a palavra dos justos. O objetivo agora aqui é o quê? Regularizar essa justiça, que Roberto uma vez nos ensinou, que é uma justiça consuetudinária. Consuetudinária. É a justiça que surge dos costumes. Eu tenho um exemplo muito fácil, a fila. Está estabelecido na legislação que você tem que fazer fila? Não, mas é um costume, uma ordem. Esse é um exemplo bem fácil para você entender que o que é um costume, é uma justiça consuetudinária, é o costume dos costumes comuns. Então, o que Elohim vai fazer aqui? Esse costume comuns, ele vai agora regularizar através de constituição o quê? De uma jurisdição, de juízes, shofetims. Para regular a justiça comum, a porção aqui enfoca em especial a liderança da comunidade. Para que isso torne-se prático no meio da comunidade de Israel, ele vai chamar quem? A liderança de Israel, que são os juízes, os profetas, os kohanins, o rei, porque de imediato eles possuem aqui dupla missão. Aqueles que são responsáveis pela cidade, eles possuem dupla missão. Qual é? A primeira missão é ser hebreu. O que é ser hebreu? É ser servo, irmão. É uma função para aqueles que vão liderar a comunidade de Israel. Ele precisa ser hebreu, ele precisa ser um servo, com uma ordenança de cumprir toda a Torá e as mitzvot.
A segunda ordenança é ser exemplo. O que é isso? É dar testemunho para todo o povo. Então, aqueles que possuem um lugar de líder na comunidade, ele precisa possuir essas duas características. Ser hebreu, ou melhor, ser servo. Servidor, por isso que eu comecei a cantar, sou o teu servidor. Por quê? Porque eu e você precisamos praticar a justiça. Mas como servidor, eu preciso dar bom testemunho aos olhos do povo, para que eu possa me livrar de tudo aquilo que me impede de ser um servo, de ser um servidor, de ser um hebreu. Ambos aqui são derivados do conselho de Jetro, que o Roberto citou ali. Em nomear que uma hierarquia de juízes, ou melhor, de sarim, de príncipes ali, ele vai fazer escalonamento, aprendi agora essa palavra que ele falou ali, sobre as pessoas, logo após ali da saída. Ele vai estabelecer o quê? Uma ordem ali para que, vamos lá para você ver, lá em Êxodo capítulo 18, que o Roberto já nos ajudou. Roberto, quando eu estou estudando essas coisas, eu lembro de você, viu? Muito bom. Lá em Êxodo, capítulo 18, você vê aí, ó. Essa questão aqui é derivada desse conselho aqui. Maravilhoso, esse conselho de Jetro. Diz assim no capítulo 18, verso 19, meu irmão. Diz assim, ó. Ouve agora a minha voz e te aconselharei. O Elohim seja contigo. Representa o povo de diante de Elohim e leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Mas procura, dentre todo o povo, homens o quê? Capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles um chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles serão contigo. Se isso fizerdes, e Elohim assim ordenar, poderás então suportar a tensão, aquilo que está pressionando. E também tudo que este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvido à palavra do seu sogro, fez tudo que esse lhe dissera. Aqui você vê que é exatamente ali, as características que precisa possuir, de ser servo e de dar bom testemunho. Este é um princípio para regular a justiça comum, para regular aquilo que está aqui em nosso meio, e precisa ser o quê? Ordenado, precisa estar direito, precisa estar correto. Este é um princípio de transferir da informalidade para a formalidade, da justiça comum para a justiça oficial, direita. Porque vão surgir questões sérias e difíceis, Roberto, que necessitam de soluções embasadas em conceitos firmes. Por quê? Porque vão surgir no meio deles, vão possuir a terra, irmãos. Até então, parece com algum movimento não, que não, a gente não gosta dessa palavra, não movimento, mas parece que alguma coisa que está com a realidade do nosso meio. Eles estavam num momento de adquirir a terra prometida, e eles precisavam tornar-se legais, corretos, direitos. Então, ele vai agora estabelecer juízes, que vai administrar a justiça, e os comissários, que vão fazer a justiça ser cumprida. Eles vão trabalhar junto, ambos. Nem os juízes, nem os comissários, eles têm a permissão de alterar a lei. Por quê? Porque é uma lei que vem do Rei Supremo, de um juiz maior. Léo, quando nós dissemos que nós somos servos, você usou a palavra hebreu e disse, somos servos de Elohim. Servos de Elohim. Isso, o seguidor, o servidor. Isso. Não é? E nós cantamos, sou o teu servidor, ensina-me a tua lei. Isso. Para que eu não seja injusto. O que acontece? Isso está mostrando que o direito é uma ordem sagrada. Amém. Ele não tem o domínio humano. Não tem. Por quê? Ele não tem o domínio humano, ele é de ordem sagrada. Amém. Então ele se torna muito mais difícil, porque esse servidor, ele não pode modificar, ou ele não pode acrescentar em nada desse direito. Ele não pode. Por isso que é de ordem sagrada. E ele terá que julgar segundo aquilo que o homem é. Quem conhece o que o homem é?
Por isso que é uma coisa bem delicada. Bem delicada. Só continuando aqui, Léo. Por favor. Inclusive, isso que a pastora citou é muito relevante. Por quê? Porque Yeshua, o nosso Mashiach, ele veio como servo, ele veio para servir. E ele não modificou a Torá porque ele veio para servir. Não. Ele é um hebreu, um servidor, conhecedor e ele deu o quê? Torá. Exemplo. Nele está contida toda a Torá. Mas ele veio trazendo juízos. Amém. Juízos de Elohim. Mas é porque Yeshua ele traz tanto a questão de ser rei, que depois nós vamos ler lá em Isaías capítulo 9, e como ele tem sobre ele a questão de ser juiz. Então ele é juiz e cumpridor da justiça. Ele vai fazer que a justiça se cumpra. O que eu entendi e gostaria de explicar aqui pode fazer, é o pode seguinte, falar. É que a Torá, ela constitui a nossa Constituição. A nossa carta magna. Isso. Isso. Na verdade, eu pensava dessa forma, que a Torá significa uma Constituição. Mas eu cheguei a meditar nisso e eu depois vi que ela não seria uma Constituição. A Constituição seria os mandamentos. Os mandamentos do Eterno. Essa Constituição é aquela que regula o nível do país. É aquela que regula o país. Né? A Constituição. Aí nós temos aqui a Torá como os mandamentos como a Constituição. E nós temos ordenanças, nós temos leis sociais, nós temos estatutos. Então, como se fosse uma legislação infraconstitucional. O que é? Fora da Constituição. É uma legislação fora... Olha só, viu? A Constituição... O que é uma infraconstitucional? É toda aquela legislação que não está inserida na Constituição. Ela é fora da Constituição. Mas ela complementa a Constituição. Ela faz a Constituição ser alargada, ampla. Ser mais ela ampla. Vai cobrir. É como se fosse a tenda de Abraão. Ela vai cobrindo, alcançando aqueles que não conhecem a justiça. Aí o que acontece? E nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é um intérprete constitucional. Isso, vamos lá então. Ele que interpreta a Constituição. Não, só para explicar. Aí o que acontece? Nós visualizamos aqui que quando Yeshua veio, sim, né, ele veio para trazer a real interpretação do que era a observância da Torá. Ele veio ampliar. Ele veio trazer ao entendimento do povo qual era a real interpretação da Torá. Ele amplia o conhecimento da Torá. Isso. Então, ele não veio para ditar norma. Não. Ele não veio para ditar lei. Ele veio para... Nem coisa nova. Ele veio para interpretar e mostrar o real sentido da Torá. Amém. Vai lá, você vê em Deuteronômio capítulo 17, por favor. Volta lá em Deuteronômio, para você ver. Por quê? Porque as causas que irão aparecer serão difíceis demais. Por isso que Jétro já visualizou essa questão. E aqui vai ser criado o quê? O Tribunal Supremo, aí, que Roberto já citou para nós. Ali no capítulo de Deuteronômio, na porção, capítulo 17, verso 8, diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais para julgar, homicídio, demanda, lesão física, outras questões de litígio em tuas cidades, então te levantarás e subirás ao lugar que o Eterno Elohim te escolheu. Se você falar em Jeremias, no capítulo 3, verso 17, você vai conhecer este lugar. Virás os sacerdotes levitas e o juiz que houver nesses dias, e inquirirás, e eles te anunciarão a sentença do juízo. Farás segundo a sentença que anunciarem no lugar que o Eterno houver escolhido, e cuidará de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Você está vendo agora que está saindo da informalidade? Olha só o verso 11. Conforme a sentença da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não se desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 12. O homem que proceder soberbamente, não dando ouvidos, nem aos sacerdotes que está ali para servir ao Eterno teu Elohim, nem ao juiz, o tal homem será morto. E assim eliminarás o mal de Israel, a fim de que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Julgar com justiça, diz o texto. Julgar com justiça. Então, as questões serão difíceis demais. Elohim já prevendo essa situação, vai o que? Normatizar esse jurisprudência comunal
dos anciãos. É um princípio que vai regular a justiça comum. Essas prescrições que nós acabamos de ler, elas foram muito bem observadas pelo rei Josafá. Eu gostaria que você fosse lá comigo. Josafá é o filho do rei Asa. O rei Asa é aquele rei cumpridor das ordens de Adonai. Ele foi do agrado do Adonai. Então você vai ver que o seu filho, Josafá, ele vai proceder de forma semelhante, apesar de fazer uma associação ali com Acabe, mas ele vai se redimir. Vai lá você ver em 2 Crônicas, por favor, capítulo 19. Para você ver que vai refletindo, vai se regularizando, vai se tornando direito. Para quê? Para que você e eu possamos participar. O rei Josafá, aqui no capítulo 19, a minha vontade é ler todo o capítulo 19. Mas acho que dá, é pouquinho. Diz assim, ó, verso 1. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aquele que odeia o Senhor? Ele está falando o quê? Porque ele estava vindo de uma associação com Acabe. Com Acabe. E aí, ele está voltando. Logo quando ele volta, ele encontra o quê? O vidente. E o vidente vai expor a situação. Ele diz assim, olha, devias tu ajudar o ímpio, Acabe, né? E amar aqueles que odeiam o Eterno? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Eterno. Está vendo como o servidor, ele precisa estar em linha com a palavra? Ele precisa caminhar. Você vai ver ali que depois que o rei teria que ter uma cópia escrita da Torá, para que ele pudesse não errar, nem pecar diante de Adonai. Léo, só um minutinho. Veja você, aquilo que eu estava falando, que a justiça, ela é divina. Ela não está subordinada, ela é de ordem divina. Amém. Aqui nós temos o rei, a autoridade máxima da nação. Isso. Ele não enxergou o estado do coração de Acabe. Não conseguiu. Elohim tem, apesar de ter a justiça comunal, que Israel andou por essas justiças, a comunal, isso, a real e a sacerdotal. Se essas 3 justiças caíssem, ele teria uma bala na manga da agulha. Qual é a justiça profética que entrou aqui agora? Entra a justiça profética, dizendo para o rei, olha, você não, por isso que tem que julgar naquilo que o homem é. O profeta, devido à sua vida de santidade, ele entendeu em espírito o que estava no coração de Acabe, qual era a intenção do coração de Acabe. E a bobagem que caiu Josafá. Josafá era um homem bom, mas caiu no erro aqui. Então ele enfrenta os dois aqui. E Josafá vai morrer por causa dessa situação. Mais à frente ele vai morrer, porque ele vai errar outra vez. Exatamente. Ele vai se engastalhar lá com o rei do Egito e vai entrar numa guerra que o Elohim não mandou. Ele traz o peso do seu próprio nome. Por quê? Porque a justiça não provém nem dele, nem do profeta, nem do sacerdote, nem de ninguém. É de ordem divina. Você tem que ter toda a paciência e estratégia com as armas próprias para julgar uma determinada questão, que é a oração, a tzedakah e a Torá. Porque se você julgar com a lei seca simplesmente, você vai partir para a tradição, você vai partir para o erro. Você vai desviar para a direita, vai para a esquerda. Exatamente. Por isso que é de ordem divina. Não está sob domínio humano. Pastora, Josafá traz no seu próprio nome essa questão, porque o nome de Josafá é Yeroshaphat, que significa Adonai julga. Ele carrega em si mesmo, no seu próprio nome, essa questão, que quando o nome dele significa Adonai julga. Julga o quê? Julga as suas ações. Léo, olha, só para compartilhar o que a pastora ratificando o que ela estava dizendo, que um exemplo disso é quando o profeta Natan foi julgar o pecado de Davi. Se ele fosse julgar conforme o que estava estabelecido na Torá, de uma forma legal ou de uma forma simplesmente literal, seca, ele teria levado Davi diante do juízo e a morte, tanto que Davi clama. Mas ele, com discernimento espiritual, compreendeu ali pelo retorno e pela techuvá
de Davi, isso, que o Eterno tinha concedido perdão a Davi, ele sofreria a consequência dos seus pecados, mas ele permaneceria na sua função. É a mesma situação que Josafá aqui. Porém que Josafá volta a cair em erro. Vai errar de novo. Ele... Fala no microfone. É importante isso aí. Ele não usou a Torá para oprimir o pecador. Ele teve misericórdia. Ele utilizou da sua própria justiça. Ele utilizou da sua própria justiça. Ele não utilizou da justiça que provém de Elohim. A justiça divina. Ele vai usar a sua própria... Por isso que ele vai errar. Por isso que... Josafá. Por isso que o juiz, nem os comissários, eles não têm o direito de modificar ou alterar a lei. Não tem. Eles são cumpridores, eles são servidores, eles só estão ali para servir. Aqui, no verso 3 diz assim, boas coisas, contudo, se acharam em ti. Olha a oportunidade que Elohim vai dando. Olha só. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Pois tirastes os postes ídolos da terra, e dispuseste o coração para buscar a Elohim. Habitou Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao eterno Elohim de seus pais. Está vendo? Estabeleceu juízes na terra. Em todas as cidades, ele está cumprindo essa mitzvah aqui, de construir o quê? Juízes e comissários. Ele diz assim, estabeleceu juízes na terra, verso 5. Em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Verso 6. E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do eterno. Quando ele fez isso, ele acerta. É isso que a Ritona estava ensinando para nós. Está vendo? Ele acerta, ele não julgou com a Torá. Eu que está convosco no julgamento. Verso 7. Agora, seja o temor do eterno convosco, julgai com cuidado, pois não há no eterno nosso Elohim iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Está vendo? Não tem suborno, não tem privilégios. Está vendo? Não tem. Olha o verso 8. Também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel sobre o juízo da parte do eterno e sobre as causas civis. E viveram em Jerusalém. Está vendo como todos eles que eu falei que para regular a justiça ele vai estabelecer junto com toda a liderança, com os corraninos, com o rei. Aqui, verso 9. Deu-lhes essas ordens. Assim andai no temor do eterno com o quê? Fidelidade e inteireza de coração. Porque eu não sei o que há no teu coração. Somente o eterno sabe. Ó, o verso 10. Em toda controvérsia que vier, e a vós, da parte dos vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-vos, e que não se façam culpados para com o eterno. E não venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis o quê? Culpados. Ao verso 11, Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios. Está vendo? Agora entra o sumo sacerdote, a justiça sacerdotal aí, ó. Sobre vós em todos os negócios do eterno. De Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. E os levitas serão oficiais. O que os levitas vão ser? Cumpridores da Torá. Eles vão fazer cumprir a Torá. Mas para isso, verifica o teu coração. Deixa eu só terminar o versículo. E os levitas serão oficiais perante vós. Esforçai-vos, e o eterno seja com os bons. Fala, Roberto. Lembra que você falou assim que a gente só poderia entrar na terra cumprindo os mandamentos? Foi. Eu falei não, está escrito. Não, mas você nos falou isso. Isso, né? nós lemos. Você nos falou, a pastora até perguntou. Então quer dizer que nós só vamos entrar na terra se cumprirmos o mandamento. O que vem a ser cumprir o mandamento? Quando a gente fala em cumprir o mandamento, nós estamos trazendo juízo. Nós estamos trazendo juízo. Então, aquele que cumpre o mandamento é como se estivesse cumprindo a Constituição. É isso que eu estou querendo dizer. Amém. E quando você cumpre a Constituição, você traz um juízo daquilo ali. Amém. Então, você traz um juízo para a cidade, você traz um juízo para a congregação, você traz um juízo para você mesmo. Isso. Entendeu? Então, quando você cumpre os mandamentos, você está estabelecendo ali a justiça. Então, quando você só pode entrar na terra, quando Esdras ali restaurou, veio para restaurar, ele fez o que primeiro?
Primeiro ele abriu o livro da lei e falou, vamos ler o que está escrito no livro da lei. Amém. Entendeu? Então, quando a gente não pode ir, a gente não pode restaurar nada se não formos obedecer os mandamentos. Amém. É isso aí, se não tiver restauração em nós, como o Francisco falou. Isso. Fala no microfone. Jonas, a justiça própria. Ela está falando que Jonas queria a justiça dele, quando queria que Nínive fosse castigada. Excelente participação, é isso aí. É isso mesmo. A constituição de servidores da justiça aqui, irmãos, que são os juízes, os choterims, né, encarregados de administrar a justiça e resolver esses assuntos judiciais, como também a constituição dos oficiais, dos comissários, choterim, né, que está ligada à palavra choter. Choterim é aquele que vai fazer cumprir a ordem divina. Choter está ligado a uma palavra acadiana, que é uma língua semita antiga. Dizem os estudiosos que a língua acadiana foi a primeira língua semita, que significa o quê? Escrever. Então tem como objetivo de quê? Conhecer a justiça de Hashem. A justiça de Adonai precisa ser conhecida pelos juízes e precisa ser escritas, oficializadas pelo Soterim. A justiça, ele fala, somente a justiça, para que vivas e herde a terra que o Eterno te dá. É estabelecendo a justiça que vai te ajudar a conquistar, a possuir a terra que o Eterno te dá. Por isso que eu falei, parece que nós estamos falando sempre a mesma coisa, cumprir os mandamentos, estabelecer a justiça. E Roberto vai concluir que quando nós estamos aplicando a justiça, nós estamos cumprindo os mandamentos, trazendo a justiça para o próximo, para nós, para a nossa situação. É isso mesmo. A exigência aqui de seguir a justiça, que diz aqui a porção, somente a justiça seguirá, vai possibilitar aqui, irmãos, unir como? De forma homogênea. 3 fatores fundamentais na formação de uma nação. A exigência aqui de seguir a justiça, somente a justiça para que você viva. Por quê? Porque você, para herdar a terra, você precisa estar vivo. Então, para que você viva e entre na posse da terra que o Eterno te dá. Essa exigência aqui vai possibilitar que nós possamos unir de forma homogênea 3 fatores fundamentais na formação de uma nação. O que eu preciso para formar uma nação? São 3 fatores. Esses fatores, se eu cumprir a justiça, eles vão formalizar. O profeta Isaías, que quando eu consigo formalizar isso, eu transformo a nação em uma nação justa. Quais são esses 3 fatores? É o povo, a Torá, que eu coloquei aqui como a nossa carta magna, uma carta espiritual magna, e a terra, que não somente o espaço físico, mas aquela promessa que a gente leu muito lá em Hebreus capítulo 11, que você almeja, que eu e você almejamos. Então são esses 3 fatores, o povo, a Torá, que é a lei, e a terra. São esses 3 fatores. Se eu praticar, eu e você praticarmos a justiça, nós vamos unir esses 3 fatores. Essa fusão desses 3 fatores que Isaías chama de quê? Que resulta em uma nação justa. É uma nação apta para julgar as outras nações. Nossa, parece que isso é uma utopia, mas não é, porque está estabelecido na palavra de Elohim. Utopia é para aquele que não tem fé nenhuma, para aquele que não crê na Torá, não crê nos profetas, muito menos em Yeshua HaMashiach. Para aqueles isso é uma utopia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Faz pergunta fácil. Não, eu também vou ajudá-la, porque você deu o exemplo de Josafá e Acabe, que ali Josafá procurou a paz e o Eterno, ele contrariou essa busca, né? E nós estamos diante de uma dificuldade muito grande. Eu falo congregação, individualmente. Nós, você, nós todos como comunidade. A maioria de nós, a comunidade do Mashiach. Isso, a maioria de nós nos envolvemos no nosso cotidiano com pessoas que têm um pensamento totalmente contrário ao nosso. Tem religiões contrárias a nós, filosofias e pensamentos e direcionamentos de suas vidas totalmente diferentes do que nós imaginamos. É verdade. Como nós podemos lidar com essa situação de maneira que nós não venhamos nem transgredir a obediência e a observância da Torá e venhamos conviver pacificamente também conforme nos diz a Torá? A pergunta a se fazer. Eu perguntei isso à pastora Sandra e ela ratificou aquilo que eu imagino. Eu entendo que nesse caso de Josafá, o envolvimento dele não foi simplesmente de estabelecer a paz no contexto de harmonia entre os povos, mas sim de se envolver também no contexto espiritual.
E tem algumas situações, que é onde Paulo nos aconselha, que enquanto depender de nós temos que manter a paz. Mas tem algumas situações que nós não poderemos manter a paz por causa da prática da justiça. Por causa da Torá. Porque nós estaremos estabelecendo as coisas espirituais e as pessoas querem ser contrário. Então, nesse momento, nós precisamos ter o discernimento espiritual até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. Isso simples. Isso. Repete mesmo. Nós podemos ir e até... Fazendo e a paz. única forma que nós temos de ter esse discernimento é através da obediência, Amém. é através das orações Amém. que nós fazemos a cada manhã e a cada Shabat. Amém. Não é uma oração que nós fazemos mensalmente, mas diariamente. Diariamente. Só assim que nós Porque teremos a prática da esse justiça, ela é diária. Diária. Ela é diária. Francisco, isso está dentro da nossa porção. Quando ele vai impedir que você que do lado do trono de Adonai, um trono, uma xerá, né? Que é uma estela. Você vai ver isso aqui, depois nós vamos entrar nesse assunto. Para você, é exatamente isso que Francisco falou. Nós temos que fazer a paz até um limite que a gente não transgrida a Torá, a justiça. Aí você vai ferir a Adonai. Não. Aqui em Isaías, no capítulo 26, que eu estava falando, o profeta diz que se eu conseguir manter a ordem de um povo de Adonai com a Torá e com a terra, eu consigo ter uma nação o quê? Uma nação santa. Diz assim no capítulo 26 de Isaías. Vai lá, irmãos. Diz assim, naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá. Isaías, capítulo 26. Eu vou esperar. Isso, bom demais. Gratificante isso. Isaías 26, no verso 1 diz assim, naquele dia, se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos. Olha só o que ele diz aqui. Aqui Elohim pôs a salvação, por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa. Que nação é essa? Que observa a verdade. Essa aqui é a intenção de Elohim, quando ele estabelece ali juízes e comissários. Juiz e comissário vai administrar e fazer cumprir a justiça, para que eu e você chegamos a uma condição de uma nação santa. É isso, é nação justa. E diz assim o verso 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente, aí Francisco, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O verso 4, confiai no Eterno perpetuamente, pois o Eterno teu Elohim é uma rocha eterna. Ele abate os que habitam em lugares sublimes. Está vendo? A cidade exaltada humilha, derruba até o chão e abate até o pó. O pé a pisa, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, irmãos. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Eterno, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejo de noite. Com o meu espírito me está dentro de mim. Madrugo a te buscar-te. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendam sobre retidão. Essa é a minha função e a sua função, Roberto. É a função de toda a comunidade do Mashiach. Essa é a minha função, fazer, estabelecer e cumprir a justiça, para que toda a terra aprendam, toda a cidade. Por isso que é um mandamento da cidade, para que toda a cidade aprenda. A nação justa, ela tem, irmãos, como prerrogativa a aplicação da justiça, que vai ligar ou manter ligado, a fazer uma ligação entre terra e céu. A nação justa, aquela que aplica a justiça, ela tem essa prerrogativa de manter ligado ou fazer ligar a terra e céu. Você pode acompanhar isso comigo lá na promessa que ocorreu a Jacó, lá em Gênesis capítulo 28. O sonho aqui de Jacó, vamos lá para você ver. Eu estou um pouquinho rápido por causa do tempo. Se eu passar um tempo, vocês me perdoem, viu, irmãos? Diz assim, Gênesis capítulo 28, por favor. Fala.
Vem o microfone para nós aprendermos. Por isso que Débora, a juíza de Israel, que julgou Israel por 20 anos, ela diz, meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente se oferecem entre o povo. Louvai o Eterno. Coisa linda. É um coração voluntário. Voluntário, de prática de justiça voluntária. Isso é coisa linda demais. Onde que estava o endereço? Está em Juízes 5, versículo 9. Meu coração aí, irmãos. é para os legisladores de Israel. Amém. Que voluntariamente se oferecem para a prática da justiça. Amém. A prática da justiça, Juízes 5. Qual versículo? 9, irmãos. Juízes 5, 9. Versículo 9, isso. A prática da justiça não é um sonho da pastora Sandra, não é um sonho do Francisco, não é um sonho do Fabrício, do Jorge, não é. É uma perspectiva de vida de Adonai, para mim e para você. Por isso aqui que em Gênesis, no capítulo 28, você vai encontrar aqui um sonho e a promessa a Jacó. Jacó teve um sonho aqui que os rabis chamam de Halom Elohim, sonho de Elohim. E não é um sonho de Jacó. É o sonho de Elohim que veio para ele. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que tem na Torá. Muitas são, né? Mas olha só o verso 10, irmãos, capítulo 28 de Gênesis. Você vai ver ali uma ligação entre terra e céu. Diz assim a visão da escada de Jacó. Verso 10. Partiu Jacó de Betseba e foi a Harã. Chegou em um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Verso 12. E sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava no céu. E os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Verso 13. Por cima estava o Eterno. E ele lhe disse, eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti por tua descendência, a posse da terra. Verso 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, do norte ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aí é uma promessa de bendizer. Tá vendo? Mas a cidade precisa estar apta à aplicação de justiça. Verso 15. Estou contigo e te guardei por onde quer que fores e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu tenha dito. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Eterno está neste lugar. Olha o entendimento espiritual de Jacó. E eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão que é a casa de Elohim. Esta é a porta dos céus. A porta fala de estabelecimento de justiça. Está vendo que o sonho não é dele, mas de Adonai? Verso 18. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu em coluna e derramou sobre azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel, Bet-El, casa de Adonai. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. Verso 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Elohim for comigo e me guardar nessa viagem que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim. Verso 22. E essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Elohim. E tudo que me deres, certamente darei o quê? O dízimo. Aqui não está falando de porcentagem, está falando em dízimo. Tudo que eu der, darei o dízimo. O sonho de Jacó aqui, é por isso que os rabis falam que é Halom Elohim. É o sonho de Adonai. É ter o quê? Uma nação justa, aplicando o quê? O seu juízo. A porção aqui, Shofetim, traz também uma mitzvah, uma ordenança de ter um rei, que vai representar essa ligação, irmãos, entre a terra e o céu. O rei, como ele vai fazer isso? Através da aplicação de justiça, que tem como referência o trono de Elohim. Aqui agora o rei, vai ser estabelecido aqui uma ordenança de ter um rei. Esse rei agora vai representar, ele que vai fazer essa ligação entre terra e céu. E como? Através do trono de Elohim. Através do trono de Elohim. É aquilo que nós vamos chegar ali, quando ele vai proibir de construir pilares de idolatria junto da casa dele, da casa de Adonai. Nós vamos voltar lá na Parashá, lá em Deuteronômio capítulo 17. Vamos lá para você ver. O rei, irmãos, é interessante que aqui o rei tem que ser da linhagem israelita. Ele tem que ser um hebreu, o rei.
Amém, porque ele tem que ser servidor. Ele não pode ser estrangeiro de nascimento, diz o texto, mas ele tem que ser um hebreu, um servidor. É, a casa de Davi. É. No capítulo 17, ele começa aqui uma mitzvah, um mandamento, uma ordenança aqui, que é o quê? Vai constituir um rei. Verso 17, capítulo 17 falei, né? Verso 15, irmãos, 14, diz assim, ó, quando entrares na terra, que o eterno teu Elohim te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre ti um rei, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti o rei, que o eterno teu Elohim escolher, entre teus irmãos. Não poderás estabelecer como um rei um estrangeiro. Um estrangeiro é um estranho, que não seja teu irmão. Verso 16, ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Eterno vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Verso 17, tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, tá vendo? Escrever, ali é o trono, você vai ver que o trono do rei tem que estar em linha com o trono de Adonai. Ele tem que fazer essa ligação entre a terra e céu. Ele fala bem assim, ó, verso 18. Quando assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta Torá, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno, seu Elohim, e guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos, além da carta magna, não é isso, Roberto? Todos os mandamentos, todos os estatutos, para os cumprir. Verso 20, e para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento. Ele anda numa linha muito fina, por causa do seu coração, nem para a direita, nem para a esquerda. De sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Verso 15, próximo ao original, diz assim, colocarás sobre ti um rei, que Adonai escolherá, no seio dos teus irmãos, colocarás sobre ti um rei. Não poderás colocar sobre ti um homem estrangeiro, que não seja o teu irmão. Por quê? Porque a justiça compõe-se da base do trono de Adonai. Porque a justiça, ela compõe a base do trono de Adonai. Quem falou isso foi o salmista. O salmista lá no Salmo 9, Salmo 97, ele diz assim, a retidão e a justiça formam a base do seu trono. Por isso que ele vai exigir do trono físico aqui, do rei físico, que vai ligar o trono de Adonai à mesma retidão, à mesma base que é a justiça. Por isso que ele não vai poder nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vai ter que ser um cumpridor, um servidor, para poder fazer essa ligação entre o céu e a terra. O trono, irmãos, em hebraico é quiser, é um assento público do rei, que representava o símbolo de autoridade e da perpétua supremacia da linhagem davídica, Francisco, e da sua descendência. Vai lá comigo, eu vou ler 2 textos para você ver que nós vamos fazer a ligação. O texto lá de 2 Samuel, e você vai ver ali que ele diz ali que vai estabelecer o trono de Adonai vai ser estabelecido na aliança de Davi para sempre. Samuel, capítulo 7. Ela é profetizada, esse trono aqui, sob condição de obediência aos mandamentos. 1 Samuel, irmãos, capítulo 7. Não é primeiro, não é segundo. Perdão, irmãos. 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 7, é só um versículo que eu vou ler. Diz assim, olha, por causa do tempo. 13. Porque aqui ele tá estabelecendo o trono como um símbolo de autoridade perpétua da linhagem de Davi, que vai chegar no Mashiach. Diz ele assim no verso 13 que eu falei, né? Este edificará uma casa do meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Agora você precisa ir comigo lá em 1 Reis. Nós vamos ler e você vai entendendo. Ó.
1 Reis, no capítulo 9. O Eterno vai falar com Salomão. 1 Reis, capítulo 9. Diz assim: tendo Salomão acabado de edificar a casa do Eterno e a casa do rei, e tudo que lhe veio à vontade de fazer, o Eterno tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração e a tua súplica fizeste perante mim. Consagrarei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome, para sempre. Está vendo a perpetualidade? Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Lá em Provérbios capítulo 20, diz assim que o rei está sentado no trono de justiça, com seu olhar ele dissipa todo o mal. Lá do trono de justiça, o trono de Adonai. Você vai ver aqui como ele vai fazer essa ligação. Olha o verso 4, ora. Está vendo? Presta atenção, verso 4. Ora, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino, diz o Eterno, sobre Israel, para sempre, como prometi Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Essa é a promessa. Agora vai lá comigo, lá em 1 Crônicas. Ele aqui vai confirmar o trono do rei Salomão, se ele andar segundo estabelecido nos mandamentos, se você cumprir os mandamentos. Agora você vai comigo em 1 Crônicas, no capítulo 29, por favor. 1 Crônicas, eu já estou terminando, irmãos. Capítulo 29. Eu tenho muito mais coisas para ler. Hã? Qualquer coisa a gente termina mais tarde. 1 Crônicas 29 diz assim. Eu gostaria de ler todo ele, mas vamos ler só o verso 23, irmãos, por causa do horário. Diz assim, olha. Assim Salomão, vocês estão acompanhando? Aí, 29, verso 23. Amém? Aí no capítulo 29, irmãos, todo ele vai falar o quê? Vai falar do coração voluntário para doar para a construção do templo. Vai falar do ouro, da prata, que vai construir a base para a construção do templo. No verso 23 ele fala assim: Salomão assentou-se no trono de quem? Do Eterno. Está vendo como o próprio Eterno faz a ligação? Lá em 1 Reis ele fala assim: ó, eu confirmarei o teu trono se você assim cumprir os meus mandamentos. Aqui no verso 23 do capítulo 29 é assim: ó, assim Salomão assentou-se no trono do Eterno como rei, em lugar de Davi teu pai. Prosperou e todo Israel lhe prestou o quê? Obediência. Amém. Eu gostaria de ir com vocês aí em 1 Coríntios. Nós temos Apocalipse capítulo 4, que diz ali, vai confirmar. Não, você vai comigo lá em Apocalipse capítulo 4. Só para nós concluirmos, irmãos. Você vai ver aqui que o capítulo 4 de Apocalipse, ele vai mostrar a formalização da jurisdição dos anciãos, que eu falei, juntamente com os tronos de justiça estabelecidos aqui pelo rei, se ele cumprir os mandamentos. Eu prometo que é o último, tá, irmãos? Apocalipse capítulo 4. Diz assim, ó: depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Está vendo a porta? E a primeira voz que ouvi, como um som de trombeta, de um chofar, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, ao trono de Adonai, e alguém assentado sobre o trono. O que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência de esmeralda. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver ali, ele vai falar das mesmas pedras. Para quê? Para que você possa se estruturar e construir um trono semelhante a esse, ó, semelhante à aparência da esmeralda. O verso 4, ao redor do trono também havia 24 tronos. Aqui que eu falei que você vê aqui, claro, como ele vai oficializar o trono dos anciãos. Ó. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham em suas cabeças coroas de ouro.
Do trono saíam relâmpagos, vozes de trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos do Eterno. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal, ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, e o terceiro o rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, que descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, o Eterno, Santo é o Eterno, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, irmãos. Quando os seres viventes davam honra e glória, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono. O que vive para todo sempre, aos 24 anciãos, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam, e ao que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, nosso Elohim, nosso, e a receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Pai, em nome de Yeshua, muito obrigado, Pai, porque nós nos assentamos e nos prostramos diante da tua presença para aprender um pouco mais de ti, para que nós possamos ser participantes da aplicação da justiça, que nós possamos não ser somente anunciantes, mas servidores teus, na aplicação da tua justiça, tanto dentro como fora, Pai, e darmos testemunhos verdadeiros daquilo que nós estamos aprendendo de ti, que nós possamos fazer parte e ligarmos o trono estabelecido na terra com o trono de Adonai, e fazer assim a ligação através da justiça, da aplicação dos seus mandamentos. Cumpre em nós a tua vontade, Pai. Separa-nos, Senhor, assim como separou a nação de Israel, para que juntos, em unidade, possamos engrandecer o teu nome, Pai. Que o teu nome seja bendito, Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Vamos ficar de pé? Yevarehi Adonai Pirish Mireha, Yae Adonai Palaveleha Vihune, Issa Adonai Palaveleha Viasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Hoje, após a Havdalah, nós estaremos ouvindo a voz de Shofar, viu, irmãos? Vocês não faltem. É uma mitzvah.